Você estava mais preocupado com a baladinha no final de semana do que com o conteúdo de teoria de conjuntos do ensino médio, não é? Pois é, eu também. E aí, pessoal, tudo 100%? Pois é, quando teve teoria de conjuntos lá no ensino médio, faz tempo já, eu não prestei tanta atenção. Aliás, eu fiquei até chateado com o professor, desculpa, professor, porque eu achei uma coisa muito básica, porque a gente já tinha visto alguma coisa de teoria de conjuntos na oitava série. Então eu estava mais preocupado com o vestibular que ia chegar, e no vestibular não tinha previsto nada de teoria de conjuntos. Então os temas do vestibular na época eram outros, né? Então eu achei que teoria de conjunto era uma coisa muito básica, a gente não precisava ficar repetindo esse assunto, a gente podia ver outros assuntos que seriam mais importantes na época. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com ClickView lá em 2010, eu vi que estava faltando alguma coisa. Então, tive que voltar e revisar esse conteúdo para poder entender o ClickView na época, e sem saber isso aqui, o básico de teoria de conjunto, você nunca vai entender o ClickSense. E, sinceramente, se você acha que isso é bobagem, que você não precisa entender isso aqui, você deveria continuar com o Excel, porque não vai fazer diferença nenhuma se você está usando o ClickSense ou Excel se você não entende o básico da teoria de conjuntos. Porém, eu acredito e recomendo que você estude teoria de conjuntos, porque até para o Excel isso vai ser importante. Mas se você já está feliz hoje com o que você faz no Excel, quando você mudar para o ClickSense, você vai perceber que no ClickSense isso aqui é fundamental. Então, o que você vai conseguir fazer a mais no ClickSense não vai fazer diferença de você continuar no Excel sem saber a teoria de conjuntos, ok? Então esse vídeo eu pretendo fazer com que de uma vez por todas isso fique bem claro da importância desse conceito básico de teoria de conjuntos para trabalhar com o ClickSense, ClickView e as ferramentas da Click, porque isso aqui é a essência da memória associativa, do AQL. Então, sem isso aqui, realmente não faz diferença se você está no Power BI, no Excel, no Tableau, seja lá qual for a ferramenta que você for trabalhar. Mas para o ClickSense, isso aqui é essencial. Você tem que saber isso aqui, senão você não vai conseguir trabalhar com o ClickSense direito. Então, olha só. Conceitos básicos, né? Teoria dos conjuntos começa com uma fundamental relação binária entre um objeto O e um conjunto A. Se O, o objeto, né, é um membro ou elemento de A, escreve-se que o objeto pertence ao conjunto A. Uma vez que conjuntos são objetos, a relação de pertinência também pode relacionar conjuntos. Um conjunto é descrito listando seus elementos separados por vírgula ou através de alguma propriedade que determine seus elementos. De todos os elementos do conjunto A, também são elementos do conjunto B. Opa, olha só. Se todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B, então A é um subconjunto de B. Detonado, boom. Denotado por A subconjunto de B. Por exemplo, 1 e 2 é um subconjunto de 1, 2, 3, mas 1 e 4 não é. A partir desta definição, é evidente que um conjunto é um subconjunto de si mesmo. Nos casos em que se deseja evitar isso, o termo subconjunto próprio é definido para excluir esta possibilidade. Note que 1 é subconjunto e não elemento de 1, 2, 3. Note também que 1 é membro e não subconjunto de 1, 2, 3. Assim como a aritmética caracteriza operações binárias sobre números, a teoria dos conjuntos caracteriza operações binárias sobre conjuntos. Uma lista parcial de tais relações. Maravilha? Então, união dos conjuntos. Antes de fazer união dos conjuntos,
vamos ver essa questão aqui do conjunto e subconjunto. Então, se a gente vier aqui para o ClickSense, eu preparei aqui uma lista de elementos, e elementos, no caso aqui, é apenas um campo, né? A tabela elemento, o campo elementos, né? Desculpa. A tabela elementos, o campo elemento. Então, se a gente pegar aqui, fazer um objeto KPI aqui de 12 por 3, incluir a medida, vou clicar aqui no FX e concat elementos separado por vírgula, ok? Então vou colocar um elemento do lado do outro separado por vírgula, como foi dito aqui, certo? Olha lá, é um elemento subconjunto separado por vírgula, ok? Então vamos clicar aqui em aplicar, temos aqui, mas para ficar bonitinho igual aqui, né, com os parênteses, você pode colocar dessa forma aqui, se quiser que fique realmente igualzinho, ó. Só colocar aqui antes e depois, certo? Olha lá. Então ele vai ficar aqui bonitinho aqui com igualzinho tá aqui, certo? Mas lá tá 1, 2, 3, aqui tá 1, 2, 3, 4, vocês já vão entender por quê. Eu não vou fazer isso, tá? Para a função ficar feia aqui, eu poderia colocar o rótulo aqui da medida, né? Mas vocês entenderam, né? Dá pra deixar como que é. O importante é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, isso aqui é o nosso conjunto, certo? Ou seja, um campo na memória, no clique, é um conjunto. Quais os elementos desse conjunto? 1, 2, 3, 4. Qual é o nome desse conjunto? Isso aqui é o conjunto universo. Não lembra, né? Eu sei que faz tempo, ensino médio, né? Você não lembra mais? O que é um conjunto universo? Conjunto universo detonado por U é definido como um conjunto formado por todos os elementos que devem ser considerados dentro de um problema. Todo elemento pertence ao conjunto universo e todo conjunto está contido no conjunto universo. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso conjunto universo. Agora, aqui está dizendo o seguinte: a união dos conjuntos A e B, detonado por A união com B, é o conjunto de todos objetos que são membros de A ou B, ou ambos. A união de 1, 2, 3 e 2, 3, 4 é o conjunto 1, 2, 3, 4. Beleza. Então aqui a gente tem a união de conjuntos. Mas a gente não tem o conjunto A e o conjunto B, que é o 1, 2, 3 e o 2, 3, 4, certo? Como que a gente faz para pegar o conjunto A e o conjunto B igual ele está dizendo aqui? Então vamos fazer um outro objeto KPI. Esse objeto KPI aqui eu vou fazer ele 6 por 3. Quadradinho de 6 por 3. Incluir medida. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Concat elementos, certo? Separado por vírgula. Se eu aplicar, eu vou ter exatamente esse mesmo resultado aqui. Mas a gente quer somente o conjunto A, concorda? Então, para eu fazer o subconjunto desse conjunto, que é o conjunto A, né, eu tenho o conjunto universo e eu quero fazer o subconjunto. Então, eu preciso definir o subconjunto. Para definir o subconjunto, a gente vai usar set análise. Set análise abre e fecha chaves. Aqui dentro de chaves a gente vai colocar o modificador. Então, menor que, maior que, isso aqui é o modificador. E aqui dentro eu vou dizer que dos elementos, né, dos elementos que eu tenho disponível, do conjunto geral, eu quero apenas o que contém, não é igualdade, tá? É contém, ou está contido, sei lá, já vamos entender isso aí. Os elementos 1, 2 e 3. Então, isso aqui, vou dar um aplicar, olha lá. 1, 2, 3 é o meu conjunto A. Beleza? Então, aqui é o meu conjunto A. Vou colocar uma cor diferente aqui no conjunto A. E agora a gente vai
Dá um Ctrl C, Ctrl V. E fazer o conjunto B, que é 2, 3 e 4. Conjunto B. E também vamos mudar a cor do conjunto B. Então a gente tem aqui conjunto universo, que certo? Vou colocar o nome dele aqui, ó. Conjunto universo. Conjunto A, conjunto B, certo? Para fazer a união dos conjuntos, a gente tem os operadores do conjunto, concorda? Então a gente vai criar um outro objeto KPI aqui, de 12 por 3. Vamos incluir a função concat elementos separados por vírgula, ok? Porém, a gente precisa fazer a união dos conjuntos. Quem é o conjunto A, quem é o conjunto B? Olha lá. Porque se eu coloco assim, eu tenho um conjunto universo. Esse aqui é o meu conjunto A. Então eu vou copiar o meu conjunto A. Ah, tá faltando copiar as chaves aqui, Adana. Não, vocês já vão entender, ó. Vou copiar o meu conjunto, é esse aqui. Dá um Ctrl C, ok? E vou colar o meu conjunto dentro do set análise. Então eu vou abrir o set análise e vou colocar o qualificador de conjunto. Nesse instante você está dizendo, dá na mesma, era só ter copiado com as chaves junto aqui. Aí é onde você se engana. Pequenos detalhes, grandes diferenças. Eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Se eu vou fazer a união de dois conjuntos, o meu set análise e o meu conjunto são coisas diferentes. Eu uso o set análise para fazer a operação de conjuntos, ok? Então agora eu vou pegar o conjunto B, olha só, o conjunto B, certo? Copiei o conjunto B e vou fazer a união do conjunto A com o conjunto B. Entendam que eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Independente se eu tenho set análise ou não. Abrir chaves e fechar chaves é onde eu vou colocar a operação. É o meu set análise. O conjunto tem que estar na minha cabeça. Eu posso criar objetos para mostrar os conjuntos. Mas quem diz qual é o conjunto que você quer trabalhar, se você vai fazer uma operação com conjunto, é outra história. Aqui a gente está fazendo a operação de conjuntos, fazendo a união. Qual que é o símbolo de união? É o sinal de mais, ok? A gente faz a união de conjunto, a gente não soma conjunto, a gente faz união, beleza? Do mesmo jeito que isso aqui não é uma igualdade, porque os elementos é 1, 2, 3, 4. Não é igualdade porque aqui eu estou passando 3 valores apenas. Então eu quero saber quais são esses 3 elementos, né, esses 3 objetos do meu conjunto. Então é um subconjunto, beleza? Quando eu clicar em aplicar, eu vou ter lá 1, 2, 3, 4. Ué, mas dá mesmo que o conjunto universo. É, a união de dois conjuntos que tem os mesmos elementos do conjunto universo é igual ao conjunto universo. Mas poderia não ser, né? Então o nome disso aqui é união. Ok? Então, união de conjuntos feito. Resultado 1, 2, 3, 4. Resultado 1, 2, 3, 4. Interseção de conjuntos. Então a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixar aqui do mesmo tamanho. E fazer a interseção. Como é que faz a interseção de conjunto? É no caso aqui do ClickSense, é o asterisco. Então, quando a gente usa asterisco, eu estou fazendo a interseção, não é a multiplicação, certo?
Então vamos clicar aqui em aplicar. E o nome disso aqui é interseção. Escrevi certo? Escrevi interseção. Qual é o resultado? 2 e 3. Resultado 2 e 3. Qual que é a diferença de conjunto? Diferença de conjunto. Ctrl C, Ctrl V. A diferença de conjunto, a gente usa o sinal de menos. A gente não está fazendo a subtração, a gente está fazendo a diferença de conjunto. Ok? Então, a diferença, vou colocar o nome aqui, diferença, exclusão. Então, a diferença do conjunto é 1. A diferença de conjunto A, denominada A diferença, U diferença de A, né, conjunto universo diferença de A, é um conjunto de todos os elementos de U que não são membros de A. A diferença do conjunto 1, 2, 3 e 2, 3, 4 é 1. Então, 1, certinho. A diferença simétrica, então vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. A diferença simétrica, no AQL aqui, para fazer diferença simétrica, a gente usa a barra normal, né, barra de data. Então, aplicar, mais conhecida como a dividir. Diferença simétrica. Então, a diferença simétrica é 1 e 4. Diferença simétrica de A e B, tal, denominado elementos são de um conjunto, mas não de ambos. Por exemplo, para os conjuntos 2, 3 e 2, 3 e 4, o conjunto de diferença simétrica é 1 e 4. Então, diferença simétrica 1 e 4. Beleza? Produto cartesiano. O produto cartesiano de A e B, denotado por A vezes B, é o conjunto cujo membros são todos os possíveis pares ordenados. AB, onde A é o membro de A e B é o membro de B, certo? Produto cartesiano, vocês já entenderam aqui a pegada, né? Então eu vou mudar para essa outra pasta aqui, que aqui já está mais completinho, onde a gente pode ver isso aqui, ó. Ah, pô, Adriano, mas mostra aí como é que faz o produto cartesiano. Pô, mas vocês também querem tudo na mão, né, cara? Aqui, ó. Para poder fazer o produto cartesiano, tem que fazer isso aqui, ó. A coluna A, a coluna B, A e B. Então eu tenho que ter os dois conjuntos na memória, separados por vírgula e concatenando com esse conjunto aqui. Daí ele vai fazer todos os pares possíveis. Então se a gente vier aqui, ó, cartesiano, a gente tem aqui, ó, o campo A e o campo B. A e B fazendo o join dessas duas tabelas sem chave, né? Quando a gente faz o join sem colocar o campo-chave, você cria o produto cartesiano, certo? E aí, tendo o produto cartesiano de A e B, a gente pode fazer esse elemento aqui. Tá, certo? Deixa nos comentários aí se você quer que eu faça um vídeo específico sobre produto cartesiano, mas eu acho que já deu para entender. Então, o produto cartesiano é 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Ou seja, o 1 com o primeiro desse, o 1 com o segundo, o 1 com o terceiro. O 2 com o primeiro, o 2 com o segundo, o 2 com o terceiro, o 3 com o primeiro, o 3 com o segundo, o 3 com o terceiro. Nessa ordem. Tá aqui, ó. Ordenada. Tá vendo? É o conjunto dos membros, são todos possíveis pares ordenados. Beleza? Então, o produto cartesiano está aqui. E o conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto cujos membros são todos os possíveis subconjuntos de A. Por exemplo, o conjunto das partes de 1 e 2 é o vazio, certo? Quando a gente coloca isso aqui é vazio. O 1, que é um subconjunto, o 2 é um subconjunto e 1 e 2 é subconjunto. No caso do exemplo de 1, 2, 3, 2, 3, 4, então
o conjunto das partes de A é vazio, o 1, o 2, o 3, eles individualmente, o 1 e o 2, e o 2 e o 3, certo? Ó, o 1 e o 2, e o 2 e o 3. São todos os subconjuntos possíveis, né? Na mesma coisa para o B. 0, 2, 3, 4, 2 e 3, 3 e 4. Tranquilo? Fácil, né? Tranquilaço demais. Então, vocês já entenderam tudo de subconjunto, podemos terminar o vídeo, só que não. O que que acontece, né? Fácil, né? Ó, mas quando fazemos algum filtro, o que que acontece? A gente está trabalhando só com um conjunto. Quando a gente trabalha só com um campo na memória, é fácil. Isso aqui é subconjunto, legal, nossa, que sensacional. Você pode fazer um set análise para fazer um subconjunto de um campo na memória. O campo na memória é o conjunto universo. Mas a gente tem vários campos na memória, né? Então, se eu selecionar aqui qualquer coisa, eu estou fazendo um subconjunto. Então, se eu selecionar aqui, ó, 1, 2 e 3, certo? Acabei de selecionar esses aqui. Esse conjunto A, ele é 1, 2, 3, porque eu selecionei 1, 2, 3. Mas o conjunto B, agora ele é só 2 e 3. Ué, mas cadê o 4? O 4 não faz parte da minha seleção atual. Então, se eu tenho um conjunto B da seleção atual, o conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, do meu universo, que agora não é mais, ó, o meu universo não é mais 1, 2, 3 e 4. O 4 não existe mais na minha seleção atual. Então ele não faz parte mais do conjunto universo. Ok? Então agora o meu conjunto B é 2 e 3, não 2, 3 e 4. Então a minha união é 1, 2, 3, a interseção é 2 e 3, a diferença, né, a exclusão é 1 e a diferença assimétrica é 1, certo? Se eu seleciono 2, 3 e 4, agora eu não tenho o número 1 no meu conjunto universo. Conjunto A, B e todas as... A exclusão, não existe exclusão. A exclusão é um conjunto vazio. Olha que legal, cara. Entendeu? A exclusão não tem exclusão, porque ó, 2 e 3, a exclusão de 2 e 3, não existe exclusão de 2 e 3. Porque eu estou fazendo a exclusão ali, tem, é o mesmo conjunto aqui. A diferença assimétrica é 4, entendeu? Se eu limpo aqui e seleciono só 2 e 3, eu não tenho nem exclusão nem diferença assimétrica. Fica todos iguais, porque o meu conjunto universo é igual ao meu conjunto A, que é igual ao conjunto B. A união é o mesmo que o conjunto universo. A interseção é o mesmo, então não tem diferença. A exclusão nem tem diferença assimétrica. Pegou a ideia? Então eu tenho que saber quais são os conjuntos que eu quero trabalhar para saber quais as operações que eu preciso implementar para chegar no resultado que eu desejo. Beleza? Tranquilinho? E no dia a dia, e na prática, né? Como é que fica isso na prática? Observem que eu carreguei aqui algumas tabelas no modelo de dados, onde a gente tem o nome da categoria, o nome do cliente, a descrição do produto, a data do pedido, o valor do frete e o valor líquido. Não é uma tabela, são filtros, são conjuntos de dados. Então eu tenho nome da tabela, nome da categoria é um conjunto de dados. Nome do cliente é outro conjunto de dados. Descrição do produto, outro conjunto. Data do pedido, valor do frete e valor líquido. Valor do frete e valor líquido é conjunto de dados também? Sim, é conjunto de dados. Não é não, isso é uma medida. Ó, porque é valor líquido, eu posso somar, então é uma medida. Tá, beleza, você também pode somar o nome do cliente, sem problema nenhum. Não posso porque é texto. Tá, beleza, eu expliquei no começo do vídeo que você quer trabalhar com ClickSense ou você quer continuar no Excel, ou quer continuar no Tableau, ou quer continuar no Power BI. Porque para trabalhar com ClickSense, você tem que mudar alguns conceitos. A gente trabalha com conjuntos, ok? A gente não trabalha com medidas, valores. Até a gente pode aplicar esses conceitos, mas é mais importante você entender conjuntos e subconjuntos agora, e não o que você já conhece, que é dimensões e medidas, certo? Então, se eu selecionar aqui dois objetos, né, dois elementos desse conjunto, ó lá, selecionei dois elementos desse conjunto. Então, a minha seleção atual, o meu conjunto de seleções atuais é esse aqui.
eu tenho o restante do conjunto. Então, esse aqui é o meu conjunto universo, aqui é o meu conjunto A, aqui é o meu conjunto B, certo? O que pertence ao conjunto A nos outros conjunto universo. Então, esses clientes pertencem ao conjunto A. Os conjuntos, o conjunto B é alternativo ao conjunto universo. Então, se eu pegar aqui e descer aqui embaixo, ó, eu vou ter tudo que não pertence. Todos esses clientes aqui não pertencem ao conjunto da seleção atual. Se eu fizer uma seleção aqui, então eu vou pegar 3 elementos aqui desse conjunto. Então, do meu conjunto de seleções atuais, agora eu tenho, além daquelas 2 categorias, eu tenho esses 3 clientes. Isso aqui compõe a minha seleção atual. Como que eu posso ver qual é o conjunto das seleções atuais? O meu conjunto das seleções atuais é nome categoria, nome cliente. 2 categorias de 9, 3 de 295, né? Então, 2 elementos de 9, que é o meu conjunto universo, e aqui eu tenho 3 elementos de 295, do meu conjunto universo de nome de cliente. Então, no meu conjunto de nome em categoria eu selecionei 2 elementos, no meu conjunto de nome do cliente eu selecionei 3 elementos. Esses 2 aqui formam o meu conjunto de seleções atuais. O que pertence? Então, tudo que está branco pertence a minha seleção de conjuntos atuais. Tudo que está cinza escuro não pertence ao meu conjunto de seleções atuais. E o que está cinza claro é alternativa ao minha seleção atual. Beleza? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses 3 clientes compraram calçados femininos, mas os 3 não compraram artigos especiais, que eram os 2 conjuntos que eu tinha selecionado antes. Então, das 2 coisas que eu tinha selecionado, esses 3 aqui comprou apenas calçados femininos. Mas eles também compraram dessas outras categorias. Ou seja, eu selecionei essas 2, e esse aqui ele não comprou, mas eu poderia ter selecionado esse. E esses clientes aqui que estão cinza claro, eles também compraram ou calçados femininos ou artigos especiais, certo? Dos 3 que eu selecionei, esses aqui também compraram isso aqui. Se eu selecionar o produto, olha só, eu vou ver que este produto é calçados femininos. Ele não é dessas outras categorias. Então, produto não pertence a essas outras categorias, pertence apenas a essa. O cliente que comprou esse produto da minha seleção foi esse cliente, mas esses clientes que estão cinza claro também compraram esse produto. E se eu descer aqui embaixo, eu tenho todos os clientes que não compraram, inclusive aqueles 2 clientes que eu tinha selecionado, eles não compraram este produto, certo? Eles compraram outros produtos. Então, dos clientes que eu tinha selecionado, eles também compraram esses outros produtos e não compraram esse daqui. Maravilha? Então, isso a gente pode fazer a infinito partindo de qualquer dado. Eu quero saber todos os clientes que teve frete de 12,45. Ó, observe, eu selecionei 12,45, mas poderia ter selecionado qualquer outro. Então, se a gente descer aqui embaixo, ó, são todas as alternativas. Essa aqui é o que eu selecionei. Eu escolhi este frete. Quando eu escolhi este frete, eu sei que esses 2 clientes pagaram esse valor do frete. E o valor do pedido deles foi esse daqui, R$ 951,75. Os pedidos foram emitidos em 2 datas. Como é que eu sei qual dos 2 clientes que recebeu qual dos 2 pedidos? Se eu selecionar uma das datas, eu vou saber qual foi o cliente, certo? E aqui está os 2 clientes pertencem a essa data. Opa! Então quer dizer que os 2 clientes compraram nesse dia. Se eu selecionar o cliente, eu vou saber, né,
qual foi o produto que esse cliente comprou. Que na verdade os dois clientes compraram o mesmo produto, olha só, né? Então, esse frete nessa data também teve R$ 47, também foi vendido, teve frete no dia 11, também teve 47, também teve 58, também teve 56. Quem pagou 47? Olha lá, já aparece mais aqui cliente e outras categorias. Mas eu não quero saber quem pagou 47, eu quero saber quem foi que pagou 12 e 45. Então, este cliente pagou 12,45 e este cliente também pagou 2,45. Ou seja, os dois pertencem a 12,45 neste dia. Se a gente pegar e trocar aqui do dia 11 para o dia 30, olha só. Então, no dia 30 teve mais opções, tem mais alternativas de frete, tá vendo? No dia 30. E esses dois clientes também compraram no dia 30. Se eu seleciono aqui, olha lá. Este cliente, quando ele comprou dia 30, no dia 30 também teve frete de 61. Se a gente selecionar aqui, olha lá, vai aparecer qual foi o cliente que comprou o frete por 61,24, também no dia 30 do 12. E aí? Gostou? Já conhecia análise de conjunto? Já sabia trabalhar com análise de conjunto? Já relembrou no teu ensino médio análise de conjunto? Então deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente vai fazer mais vídeos sobre isso aí. E deixa aí nos comentários quais são os vídeos que você quer ver sobre ClickSense, Excel, Python, Power BI não. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.